Fala pessoal, Leonardo Cunha, Underground Forces na área, trazendo mais uma matéria exclusiva para vocês aqui no nosso canal. E no programa de hoje nós vamos fazer um verdadeiro resgate na história do metal nacional. Se Minas Gerais tem a Cogumelo Records, o ABC Paulista tem a Fokker Records. O entrevistado de hoje é Leandro, um dos sócios fundadores da Fokker Records, esse importante selo responsável por grandes lançamentos que certamente colocaram em evidência a cena nacional no mundo todo. Então se liga, pois é muita história bacana, é muita memorabilia de qualidade aqui no nosso programa de hoje. Desde já queria agradecer a todo mundo que tem se inscrito aqui no nosso canal. Meu muito obrigado. Deixa aquele like lá pra gente, pra dar aquela fortalecida. E você, não é inscrito ainda? É muito fácil, cara. Vai lá, se inscreva, ative as notificações, deixa aquele like lá pra gente, compartilhe os nossos vídeos, espalhe o nosso nome aí na cena, cara. Desde já, meu muito obrigado a todo mundo que tem se inscrito e fortalecido o nosso canal. Valeu mesmo. Estamos também no Instagram, siga-nos lá, @undergroundforces. Então é isso aí, galera. Se liga na entrevista de hoje aqui no Underground Force com o grande Leandro, da Fokker Records, contando muita história da cena nacional dos anos 80 e 90. Tá valendo muito a pena. Desde já, meu muito obrigado a todo mundo. Então é isso aí. Fokker Records no Underground Forces de hoje. Stay heavy. Para começar aí, Leandro, 1986. Nesse ano, no ABC Paulista, você monta uma loja de discos com o nome de Thrash. Fale mais para nós sobre esse período. Em 1986, eu, Leandro dos Santos e meu colega André Carvalho inauguramos em Santo André, no centro da cidade de Santo André, uma loja chamada Thrash Records, que tinha como meta, enfim, vender material ligado a esse estilo de música que começava a surgir, o heavy metal principalmente, o speed metal, thrash metal, death metal, black metal fundamentalmente também estava surgindo nessa época. Trabalhávamos com discos importados, discos nacionais, discos independentes e camisetas. Eu mesmo era uma pessoa, enfim, que fazia camisetas, depois o André também procedeu assim. Esse nome nós inventamos a partir do estilo de música thrash metal, um estilo que eu e o André gostávamos muito, então a gente decidiu batizar a loja com esse nome. Entretanto, era uma época que a surfwear, lojas de surf, e a skatewear, lojas de skate, vendia tudo para skate, estava em alta, em ascensão. E uma marca de skate nos enviou uma carta de um escritório de advocacia dizendo que o nosso nome estava muito próximo do deles e que a gente correria o risco de ser processados. Então eu e o André, para evitar problemas, isso foi logo no começo, nós inventamos um outro nome e dissemos, bem, vamos pensar num nome que ninguém jamais usaria. E rebatizamos a loja, e a loja, enfim, ficou conhecida pelo segundo nome, que a gente vai tratar a partir de agora, a gente só vai falar disso agora, de agora em diante. E aí, resultado, a gente nunca mais teve problema, mas eu gostaria de dizer uma coisa, nós ficamos muito bravos, muito putos da vida com isso. Pouco tempo depois, vocês mudaram o nome da loja para Fokker. Qual o motivo para essa mudança de nome? Conforme foi dito na pergunta número 1, nós alteramos o nome da loja, Thrash Records, com medo, temerosos, né, e putos da vida devido a uma possibilidade de um processo judicial. Então bolamos um nome que provavelmente ninguém utilizaria na época, né, 86, ainda muito próximo da ditadura no Brasil, o palavrão ainda era uma coisa muito fora da lei, e nós pensamos, qual seria o pior nome? O pior nome? E chegamos a Fokker, né? Fokker Records, porque já tínhamos ideia de lançar discos, a gente não queria só vender discos, enfim, e a gente achou que Fokker seria muito interessante porque já remete, né, enfim, a um sentido que não condizia com o pessoal do skate na época, tampouco com o pessoal das lojas de surf. Então nós ficamos tranquilos e de fato até hoje ainda é um nome original. Tem uma gravadora americana que tem alguma coisa com Fokker, não me recordo ao certo, eu preciso procurar no Google, mas tem uma gravadora americana pequena que tem Fokker no nome. De resto, eu não me recordo mais de nenhuma outra iniciativa com esse nome. Então, fundamentalmente, a razão foi essa. Nós ficamos temerosos de um processo, ficamos putos da vida e decidimos, bom, vamos inventar um nome que ninguém usa. E acho que deu certo, né? Acho que ficou um nome bem melhor do que Thrash Records. Leandro, a Fokker começou como uma loja de discos. Tempos depois virou uma produtora de shows e logo em seguida uma gravadora. Fale mais sobre essas mudanças. De fato, a Fokker Records começou, claro, como uma loja de disco, como eu disse, nós comprávamos os discos
na época nos atacadistas, os discos independentes a gente comprava da Woodstock, da Cogumelo, da Baratos Afins, da Devil, enfim, todo mundo que produzia discos acabava chegando na gente, né? O formato privilegiado na época ainda era o vinil, tanto a bolachona lá, o vinil grande, né, o tradicional, como o compacto. No vinil a gente tinha o LP e o EP, tinha alguns duplos de capa dupla, alguns triplos, inclusive, de capa tripla, e a gente tinha um pessoal que viajava muito para fora para trazer discos. Eu mesmo, logo depois, também comecei a viajar para fora do país, comecei a trazer discos. Me recordo que eu fui na Alemanha, conheci o pessoal do Creator, fiz um ensaio com eles, cantei com eles, que foi ridículo, deprimente, meu passado negro. Pessoal muito interessante, muito legal. E era um momento também que o Sepultura estava começando a ir para fora. E tinha o guitarrista do Sepultura, ele era nosso colega, ele era de Santo André, o Andreas Kisser, estudava na escola que havia ao lado da loja, chamada Colégio Singular, e estava sempre lá na loja, e um dia o pessoal do ABC sugeriu ele para o lugar do Jairo, e aí eles foram, enfim, para Belo Horizonte, e aí o resto é história. E aí, resultado, a gente então trabalhava muito com os discos importados, e naquela época não tinha internet, não tinha nada, a gente gravava fita cassete, fazia arte da capa, ficava bonitinho. Era uma pirataria legalizada, a mesma coisa com os vídeos VHS. Então a gente vendia esse tipo de coisa, não só na Funk Santo André, como a gente tinha um catálogo que a gente enviava na época para 2.000 pessoas pelo correio para o Brasil inteiro. Era algo muito interessante, uma coisa pré-histórica da internet mesmo. Um catálogo que infelizmente se perdeu, eu acho que eu não tenho mais nada comigo. É uma pena, realmente daria para fazer um museu. Só que na época a gente também já entendia, eu acho que tanto eu quanto o André, a gente tinha a cabeça à frente do tempo, a gente tinha algo de empreendedor. A gente começou a ver assim, qualidade naquelas bandas, né? O Sepultura era, claro, o que mais se destacava, mas já tinha o Corsos na época, já tinha o Dorsal Atlântica, esses caras vinham para São Paulo fazer shows, Santo André, etc. Pô, vamos trazer esses caras, vamos começar a fazer shows. E aí um colega, Billy, que era vocalista de uma banda que mais pra frente eu vou falar aí, do Mamute, fez um acordo com um bar, inclusive uma foto que eu enviei aí, tem um rapaz mergulhando aí na plateia, era o Choque Bar, a gente tinha um bar aqui em Santo André, veio muitas bandas, Mutilator, etc, enfim, foi uma coisa muito interessante. E aí a gente falou, bom, então vamos fazer disco também, vamos vender disco, vamos trocar disco com a Cogumelo, com a Woodstock. E a gente começou a mandar para fora do país. Gente, a gente era muito ativo. Eu imagino hoje, nos dias de internet, nos tempos de internet, como seria a Fucker. Mas era algo muito mais amador, muito mais, primitivo, sem recursos. A gente não tinha dinheiro. Alugar um Marshall para uma sessão de estúdio era $100 um dia. O estúdio a gente não conseguia ter o mesmo som. Então, o resultado, a gente patinava, a gente sofria muito, não parece mimimi hoje, mas não é não. Era algo realmente complicado. A gente estava saindo de uma ditadura. Até 85, diretas já, a gente não pode esquecer disso. Nosso país era completamente fechado, enfim, estava entrando o governo Collor depois em 89, que abriu as fronteiras, aí o CD chegou com muito mais facilidade, os instrumentos musicais, as guitarras, baterias, amplificadores. Então, o resultado, a gente tentou fazer o que dava. Já tinha gente fazendo antes da gente, por exemplo, o pessoal da Baratos Afins, o pessoal do punk, né? Cólera, Olho Seco, Ratos de Porão já vinham de antes disso, faziam shows, organizavam, enfim. Então, aqui em São Paulo, aqui no ABC, tinha uma cena muito, muito efervescente. Isso começou a pipocar no Brasil todo. A gente começou a receber demotape de várias bandas, enfim. Então, foi um processo bem interessante. Eu gosto de falar disso porque eu tenho 55 anos hoje, eu tinha 20 e pouco. Faz mais de 30 anos. Eu tenho muito orgulho desse período. A minha vida se encaminhou para outra coisa. Vocês podem observar atrás de mim aí, tem uma estante repleta de livros. Eu virei psicanalista, eu estudo Freud, estudo Lacan. E eu vejo que a música que eu ouvia tem tudo a ver com Freud e com Lacan. Eu continuo radical, eu continuo ativo. Então eu tenho muita saudade desse período e muito orgulho do que nós fizemos, que hoje eu entendo as dificuldades. Hoje eu imagino que as coisas estejam muito mais fáceis. A comunicação entre as pessoas e o acesso às coisas de qualidade hoje no Brasil é muito mais fácil. Então, resultado, a Fucker durou 3 anos, de 86 a 89, nesse período bastante efervescente. Até que em 1985 é lançado o compacto da banda Mamute. Pode-se dizer que esse compacto é o primeiro lançamento da Fucker Records? O compacto de uma banda de hard rock chamada Mamute
Foi lançada por mim apenas, Leandro dos Santos, em 1985. Foi uma produção absolutamente independente. Na época eu fazia camiseta de rock, enfim, estava vendendo bem, tinha algum dinheiro sobrando, e falei para o meu amigo Billy, um amigo já desde do ensino médio. Ele tinha uma banda chamada Mamute, que lembrava muito Van Halen, etc. Falei, poxa, vamos gravar, e gravamos um compacto de 2 músicas, prensamos acho que 2.000 cópias na época. Isso foi vendendo, foi caminhando, e, enfim, claro, distribuído de maneira independente. A Baratos Afins ajudou muito, o pessoal sempre vendia nos shows, fazíamos shows, enfim, foi um período muito interessante, mas ainda era pré-Funker Records, ainda não tinha nenhuma ligação com a Funker Records. Foi uma iniciativa minha. O André, que depois veio ser meu sócio, fez a capa, fez o encarte, enfim, uma criação que eu também tenho muito orgulho aí, de quando eu tinha 20 anos de idade. Até que em 1987 é lançado o primeiro LP do selo Funker Records, a coletânea Head Thrashers Live, com as bandas Cova, MX, Necromância e Blasphemer, gravada ao vivo no Teatro Municipal de Santo André. Fale mais sobre esse lançamento. Bem, o LP Head Thrashers Live foi lançado, claro, pela Funker Records em 1987, a gente abriu a loja em 86, e aí a gente já estava de olho em algumas bandas, decidimos por 4, né, no caso o MX, a Necromancia, o Blasphemer e o Cova, né, eram bandas que tinham um certo percurso já dentro do ABC, fazendo shows, eram nossos colegas também, iam na loja, comprar discos, etc. E decidimos, bom, vamos gravar um LP, e a gente simplesmente não tinha dinheiro para alugar um estúdio, não tinha grana, alugar os equipamentos, uma bateria era o olho da cara para alugar, enfim. Então a gente fazia o que a gente podia dentro dos shows, etc. Mas como ia gravar um disco, nós pensamos, bom, talvez seja uma saída utilizar o equipamento do Teatro Municipal de Santo André, que é bom frisar, é um dos teatros mais bonitos que eu já vi. Foi feito na época da ditadura pelo parceiro lá do Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, o projeto urbanístico. Em termos de acústica, era um teatro bem dotado, enfim. E a gente podia usar como cidadão de Santo André. Nós alugamos, tipo, sei lá, uma terça tarde, já não me recordo mais. Lógico, a gente não podia fazer de sábado nem de domingo, porque tinha as peças. E o teatro abria para quem era da comunidade e praticamente de graça. Pagamos um valor irrisório. Conseguimos uma boa bateria e levamos o colega de um estúdio aqui de Santo André, o Estúdio Camerati, que fez a captação do som lá, e depois nós fizemos a mixagem no estúdio, inventamos a capa, aquelas coisas. Imprimimos 2.000 cópias na época. Até hoje eu ainda tenho o disco, não venderam as 2.000 cópias, é bom que se diga isso. Mas enfim, foi um projeto interessantíssimo, só para vocês verem como era complicada a questão do dinheiro. Todo o material foi preto e branco, capa, encarte, a gente simplesmente não tinha dinheiro. O pessoal do punk, por exemplo, fazia tudo branco e preto, porque era mais barato. Não adianta, a gente era uma lojinha pequenininha, gente, é importante dizer isso. Então quando a gente fala uma gravadora, nossa, parece que você está falando da Sony Records, da EMI. Não, era uma lojinha, uma gravadora independente, que imagino que seja assim até hoje, né? Então o resultado, a gente fez um projeto modesto, mas que deu uma boa resposta. As bandas começaram a fazer mais shows, e aí nós decidimos fazer disco individual e começamos pelo MX. Então a gente chegou a fazer LPs só do MX, não tivemos tempo de fazer LP das outras bandas. O Necromancia foi uma banda que avançou muito, o Cova e o Blasphemer eu imagino que tenham diminuído a atividade ou mesmo encerrado, mas o Necromancia existe até hoje. Os 2 irmãos lá, o Kiko e o Índio, continuam produzindo, né? O Índio virou um músico de primeira, professor, então, enfim, eu tenho muito carinho por esse LP, pela garotada. Nós todos éramos jovens, eu e o André éramos um pouquinho mais velhos que eles, enfim, nada do outro mundo, e a gente tinha cabeça de jovem também, né? Enfim, a gente cometia algumas besteiras, mas a gente tinha a ousadia dos jovens, a gente tinha a vontade, a gente tinha o tesão, e era algo que estava movimentando o mundo. Foi um momento de ruptura. Eu brinco que foi como a calça jeans nos anos 40, 50 nos Estados Unidos. Eu imagino que o pessoal do rock progressivo com o cabelo comprido, imagino nos anos 60, isso é um absurdo. Depois tivemos o heavy metal, a nova onda britânica nos anos, comecinho dos anos 80, final dos anos 70, que também foi uma quebra. Depois tivemos thrash metal, death metal, black metal, que aí foi outra quebra, e a gente fazia parte dessa quebra dos anos 80 até o começo dos anos 90. É importante datar isso,
porque eu acho que o Red Thrasher tem tudo a ver com esse momento histórico também. E aqui no ABC a gente estava num momento de ebulição dos sindicatos, o Lula surgiu aqui, enfim, então a gente estava num momento bem, vamos dizer assim, bem eufórico, bem de entusiasmo. Então a produção de coisas aqui era uma constante. Então o ABC tinha uma característica bem peculiar. E eu acho que a nossa iniciativa casou com isso na época. Foi algo ousado, foi o que deu para fazer e hoje fica como um registro histórico, né, de um evento bom. Red Thrashers Live chegou a ter uma versão lançada no México pela Avanzada Metálica. Para você, Leandro, o que esse lançamento representa? No ano de 86, 87, eu me dediquei a estudar inglês, porque eu recebia muita correspondência de fora. A gente tinha uma prática muito forte de mandar material para o pessoal de fora. Geralmente fita cassete, né? Era mais fácil que mandar o vinil, mais barato, inclusive. A gente gravava coisas, mandava. E o pessoal me mandava e eu comecei a comprar fanzines, comecei a estudar inglês. Até hoje eu falo inglês bem por causa disso. E era uma coisa muito importante. Eu queria marcar um detalhe. Eu fiquei várias vezes na casa do Max, em Minas Gerais. E quando o Sepultura ainda nem tinha gravado o Esquizofrenia, eu me recordo perfeitamente, claramente. Todo o dinheiro que o Max ganhava, ele comprava fita cassete de boa qualidade, né? Porque tinha as mais baratas e tinha as de boa qualidade. Comprava fita cassete de boa qualidade, a gente chamava de TDK na época. Gravava num gravador de fita cassete de boa qualidade e enviava para fora. Gente, ele ia no correio com 4, 5, 6 envelopes. Então, o Sepultura se divulgou muito num momento no qual os fanzines eram muito ativos. Hoje eu imagino que seja tudo virtual. Eu mesmo acompanho alguns pelo Instagram, enfim. E um sujeito do México me escreveu dizendo que ele gostaria de lançar o livro lá. E eu me recordo na época, ele pagou $500, que pra gente foi um retorno do que nós gastamos para gravar o disco, enfim. Então no final empatamos, não era muito dinheiro. E o sujeito lançou o disco lá, enviou um disco para mim, até hoje eu não sei onde está esse disco, na casa dos meus pais, provavelmente. Mas ele lançou uma tiragem pequena, acho que de 500 cópias, imagino que tenha vendido. E eu me recordo também que eu entrei em contato com uma gravadora na Suíça. Uma gravadora pequena, mas eu não sei se deu certo, eu não me recordo. A gente chegou até a negociar também. A gente pedia só um valor, enfim, simbólico, né? Só para divulgação. Eles lançaram o primeiro disco de uma banda na época chamada Messiah. E eles gostariam de lançar, eu pensei em lançar o Messiah aqui, mas depois, enfim, acabou não dando certo por uma série de razões. Como nós éramos muito pequenos, eu e o André, a gente tinha um vendedor na loja, a gente trabalhava muito, a gente tinha que fazer muita coisa, no correio, fazer pacote, fazer de tudo, fazer arte, fazer show, distribuir flyer. Gente, era uma coisa muito puxada. Eu tinha minha atividade de camisetas, que eu fazia camisetas variadas, vendia para várias lojas. Enfim, foi um período bem ativo, né? Quem vê de fora acha que não tem trabalho, mas tem sim. Agora, comparando naturalmente com outras gravadoras de fora que vendiam os direitos, os sujeitos tinham uma outra estrutura, né? Os Estados Unidos, por exemplo, os caras, putz, é a terra do empreendedorismo. Então qualquer cara pequeno lá cresce porque é da cultura deles. Aqui a gente tinha uma dificuldade mais intensa, mas mesmo assim conseguimos fazer com que o disco fosse lançado no México. Imagino que eles tenham distribuído por correio para distribuidoras americanas, enfim, e imagino que tenha chegado para os vários pontos, várias lojas de vários lugares. Leandro, o ABC Paulista sempre teve uma cena muito promissora. Na sua opinião, que outras bandas se destacavam na época? Sim, a cena no ABC era uma cena de fato efervescente. Inclusive, depois de selecionarmos 4 bandas, algumas ficaram de fora, né? O Esfinge, a banda do Andréas, que a gente considerou ainda num patamar um pouco inferior às outras 4 bandas, eles estavam mais iniciantes, mas foi uma banda boa, sem dúvida. War Hate, aliás, nós lançamos um compacto deles, e por sinal, infelizmente, o Covid levou o líder da banda, o Alexandre, que chamávamos carinhosamente de Felpudão, devido ao cabelo dele. Uma outra banda importante do ABC, que eu acho interessante destacar, é o Garotos Podres, que foi um ícone, né, do mundo punk, do mundo hardcore, né? E outras bandas que eu não me recordo se eram necessariamente do ABC. O Ação Direta, por exemplo, era uma banda muito interessante, mas não me recordo se era necessariamente do ABC, mas enfim, me vem à cabeça, né?
e bandas que foram surgindo depois de 89, mas aí nós já não tínhamos mais a loja, não tínhamos mais a gravadora, enfim, então a gente acabou perdendo o contato, né? Mas a gente ficou sabendo de muitas bandas que surgiram depois, talvez até inspiradas por esse primeiro momento aí dessas 4 bandas, do Red Thrashers, enfim. Hoje a gente tem uma banda aqui do nosso colega de uma loja chamada Metal, Jean, uma loja que existe há, sei lá, 30 anos, uma banda chamada Montanha, uma banda, enfim, de hard rock que vive até hoje. Enfim, o rock nunca parou no ABC, né? O ABC sempre foi um lugar industrial, proletário por excelência, então, resultado, muita coisa surgindo, né? A música é uma delas, né? Aqui, por exemplo, em Santo André, nós temos uma escola de teatro e uma escola de cinema super respeitadas no Brasil todo. Iniciativa da prefeitura, né? Então, resultado, tem muito apoio à cultura, especialmente nos governos mais à esquerda, e aí o rock, claro, nesse sentido, teve um impulso nesse período, né? Mas é importante demarcar que depois dos anos 90, com a chegada do CD e depois da internet, né, da digitalização das músicas, a cena do rock mudou muito e, claro, também mudou no ABC, obviamente. Vocês chegaram a pensar na possibilidade de lançar um volume 2 de Red Thrashers Live? Não tivemos a ideia de lançar um volume 2 com outras bandas do Red Thrashers Live, não. Porque nós já começamos a produzir os discos solo, né, especialmente do MX, e a gente tinha outras ideias na cabeça, mas enfim, em 89 fechamos a loja e decidimos interromper as atividades, mas não, a resposta é não. Fora Red Thrashers Live, vocês lançaram outros materiais de destaque do selo Fucker Records. Fale mais sobre eles. De fato, nós tivemos outros lançamentos depois da Red Trash, investimos mais dinheiro, isso é importante que se diga, o que era algo muito difícil para a gente. Nós lançamos 2 LPs do MX, investimos bom dinheiro, enfim, na produção, etc. Foi um outro patamar, que foi o Simoniacal e o Mental Slavery. LPs que depois eles acabaram sendo relançados pela própria banda, agora quando eles retornaram aí alguns anos atrás, estão evidentemente fazendo de outra maneira. Nós até cedemos os master tape, porque tínhamos ainda um valor a ser pago ainda de direito de licenciamento, enfim, que era da banda, que a gente não conseguiu vender todos os discos. Ainda temos discos ainda do MX, ainda temos vinis, estamos inclusive pensando em vender alguns deles aí, talvez em alguma loja. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que nós éramos forçados a prensar 2.000 cópias, era muito difícil desse dinheiro retornar. Então a gente não tinha agilidade para fazer outros discos, tanto que a gente fez vários compactos depois. E eu vou falar também um pouco da Mago Records, que foi uma coisa em paralelo, uma gravadora amiga aí da Fucker, mas enfim, era muito difícil, porque nós éramos pequenos, resumindo, a gente tinha pouco dinheiro, a gente nada mais era do que uma lojinha com 2 sujeitos bem intencionados, né? Nós trabalhamos honestamente, nunca prejudicamos ninguém, mas foi uma luta para a gente conseguir colocar essas ideias no ar e esses produtos, enfim, disponíveis aí para o mundo todo, né? Eu acho que é importante, eu tenho muito orgulho disso, foi uma coisa que nós fizemos com muito esforço, muito suor. Quem está de fora não percebe isso, né? A gente nunca esperou gratidão de ninguém, eu acho que é um equívoco esperar gratidão. Mas, enfim, a gente fez o que a gente achava que deveria fazer. Qual era a relação da Fucker Records com a Magu Records da França? A Mago Records foi uma iniciativa minha, Leandro dos Santos, conjuntamente com Domino Mincelli, um colega, enfim, que eu conheci em Paris, fiquei na casa dele, ele ficou aqui na minha, viagens, enfim. Também um colega que eu conheci por meio dos fanzines, enfim, era um sujeito muito ativo em Paris. E ele teve uma ideia: Leandro, vamos bolar uma gravadora bem pequena para fazer apenas compactos. A gente entra com dinheiro, cada um, me recordo, foi $500 cada um, me recordo disso até hoje. Colocamos $1.000 em cima da mesa, começamos a fazer compactos. Eu mandava para ele pelo correio algumas caixinhas, que seria o valor dele, ele distribuía pela Europa, geralmente por correio, enfim. O Domino era uma pessoa muito ativa, hoje ele é tatuador. E resultado, a gente trabalhou, claro, conjuntamente com a Fucker Records, né, com meu amigo André, enfim, e a gente vendia junto, a gente distribuía junto, claro, a gente, enfim, separava o dinheiro, mas era uma coisa de brodagem, de camaradagem. Então a gente, na verdade, seria uma co-irmã da Fucker Records, mas, por incrível que pareça, mais modesta ainda do que a própria Fucker Records.
Algumas bandas do selo, como Pulse, Sex Trash, Brutal Distortion e Expulser, tiveram seus álbuns lançados pela Magoo Records. Esses materiais também foram lançados e distribuídos na Europa? Sim, os produtos, os vinis, né? Um LP e alguns compactos que foram lançados pela Magoo Records foram distribuídos na Europa, porém não lançados oficialmente, com prensagem em algum país. Não, não. O próprio produto físico saía daqui, ia pelo correio, demorava 2 meses para chegar lá, eu me lembro, e era distribuído de mão em mão em algumas lojas, em alguns distribuidores pequenos. A Europa era muito forte nisso, pelo correio, pelas transportadoras. Eles eram de fato muito eficientes nisso, uma coisa bem impressionante. Eu lembro que eu viajei para lá algumas vezes, eu me recordo, eu trazia alguns discos. Nossa, os europeus de fato tinham uma rede muito forte de shows também. Depois que o Sepultura abriu o caminho, um monte de bandas brasileiras, um monte, foram fazer shows na Europa e eles tinham uma rede impressionante que era possível fazer, eu me recordo, 20, 30 shows pequenos, ok? Ia todo mundo de van, de micro-ônibus, ficar sem tomar banho, mas enfim, era muito interessante a capilarização que esse pessoal tinha. Então, o mesmo acabava acontecendo com os discos, com os vinis, enfim, era muito interessante, porque acabava sendo um produto universal, né? Um vinil brasileiro poderia tocar em qualquer toca-discos de qualquer parte do mundo, enfim. Então, resultados, os produtos da Magoo Record e os da Fucker também acabaram sendo distribuídos na Europa. Leandro, o catálogo da Fucker Records sempre foi bem eclético, desde bandas de thrash metal como Warhate, MX, a bandas de grindcore como Hot e também o Nosense. Fale mais sobre esses lançamentos para nós. Sim, o catálogo da Fucker Records de fato era eclético. Eu acho que isso também refletiu o nosso gosto musical. Eu, por exemplo, gosto muito de punk, de hardcore, enfim. Então a gente teve bandas bem distintas, bandas de thrash metal, bandas de death metal, bandas de um som mais, vamos dizer, mais próximo ao Dead Kennedys, como foi o caso do Síndrome de Down, Warhate, que lembrava muito Motorhead, Venom, e a gente adorava esse tipo de som. O Pulse, que era uma banda super pesada de Brasília, o Sex Trash com a menina no vocal lá, enfim, adorava, né, o som deles, o Rot, que era um grindcore de qualidade, enfim. Então, tanto na Fucker quanto na Magoo Records, a gente se importava com isso. Era música feita com o coração, era música feita com a alma, era música intensa, a gente valorizava e dentro das nossas possibilidades a gente ia lançando o que era possível também. A gente tinha muitas limitações. Estou frisando várias vezes isso. O dinheiro era um impeditivo. Leandro, na sua opinião, qual o lançamento que mais se destaca do catálogo da Fucker Records e por quê? Bem, eu penso que o título que mais se destacou na Fucker Records, eu acho que acabou sendo o Red Thrashers Live, pelo ineditismo, foi o primeiro, foi de uma época. E depois, em segundo lugar, eu colocaria os 2 discos solos do MX, porque foram discos bem cuidados, o pessoal da banda também fez um bom trabalho, fizeram muitos shows, marcaram uma época quando eles retornaram agora. Muita gente da antiga se lembrava dele e novos garotos, novos meninos querendo ouvir esse som. Então eu acho que, primeiramente, o Red Thrashers e depois os 2 discos solos do MX. Eu acho que a gente poderia colocar num patamar mais elevado. Leandro, você é um cara que viveu intensamente a cena nacional dos anos 80. Hoje, qual o seu sentimento por aquela época? E quais são as suas lembranças? Sim, de fato, eu e todos esses colegas que eu citei os nomes, nós vivemos os anos 80. Os anos 80 foram mágicos em termos de criatividade. Era o final de um momento de expansão da voz da juventude, né? O rock era a trilha sonora da juventude. E dentro do rock, enfim, tanto do rock mais amplo, Rolling Stones, Beatles, etc., até um rock mais comercial aqui no Brasil, né? A gente não pode esquecer, foi a época de ouro da FM, das gravadoras. A gente também tinha música independente lá fora e aqui. Então foi uma época de muita expansão, muita liberação. Foi uma época de quebra de costumes, foi uma época muito mágica. No nosso país coincidiu com o final da ditadura e com o início da democracia. Eu vou citar a democracia corintiana, com Sócrates no Corinthians. Imagina, que time de futebol hoje poderia falar de política como Sócrates falou, como o Corinthians naquela época falou, peitando os militares. Então foi algo muito interessante, né? Nós aqui no ABC, como eu já disse, um lugar proletário, um lugar industrial, a gente tinha que ir para São Paulo, para a cidade de São Paulo,
para ter acesso a tudo que acontecia em termos de cultura, Madame Satã, enfim, nossa, não, gente, era impressionante. A união de algumas bandas de metal com o punk, né? Por exemplo, Show do Sepultura e Ratos de Porão juntos, gente, isso era algo inimaginável naquela época. Então eu vivi num período muito intenso, eu tenho orgulho de ter vivido nesse período, eu não me arrependo do que eu vivi. Claro que mais velho a gente sempre olha para trás e acha que poderia ter feito diferente, mas eu fiz o que foi possível. Eu acho que eu vivi uma vida que valeu a pena ter vivido. Eu não me arrependo. Depois minha vida deu uma guinada por várias questões, enfim. Entrei num outro período da minha vida que eu também tenho muito orgulho, que é o período atual, e vou até o último dia. E eu gostaria de marcar uma coisa, né? Eu acho que é importante dizer isso. Eu ouço a mesma música. Só a mesma música. Só que agora em CD, né? Já vou começar no meu carro. Agora comprei um carro novo, já não tem mais CD, já vou ter que aprender a usar o MP3, mas eu tenho todos os CDs de todas as bandas que eu gosto. Vou dar um exemplo. Eu estou procurando para achar, tá muito caro ainda, vou achar um preço mais barato de um CD de uma banda chamada Whiplash. O primeiro CD deles, o primeiro LP, na época Power and Pain, que para mim é um CD fantástico, fantástico. Mas eu não consegui encontrar, depois vi um dia no Mercado Livre, acabei não comprando por falta de tempo, e hoje tá muito caro, só tem lá fora, enfim, mas eu vou acabar achando aqui e vou acabar comprando para ouvir no meu carro. Eu sei que tem no YouTube. Eu sei, claro que tem, é só ligar o YouTube lá no MP3 e ouvir, mas eu gosto de ter a relação com o objeto CD ou com o objeto vinil, não é o meu caso mais. Mas enfim, essa é uma prova de como os anos 80 me marcaram. Quando eu assisto um filme como o do Queen ou do Elton John, por exemplo, que passou recentemente, aquilo me toca, fala, puxa, eu era um menino, eu era um adolescente quando esses caras, enfim, faziam sucesso no FM, tinham músicas que marcam até hoje, né? Então, é resultado, os documentários do Raul Seixas, do Leme, do Envio, eu tenho comigo até hoje. Uso com o pessoal da psicanálise, a gente pensa questões humanas assistindo esses documentários. Então, para mim, gente, foi algo muito mágico, muito marcante. Fico feliz de ter podido viver essa época. 35 anos se passaram desde o início das atividades da Fokker Records. Se pudesse voltar ao tempo hoje, faria tudo igual ou diferente? Se arrepende de algo? Poxa, de todas as perguntas, foi essa que tocou meu coração. De fato, fazem 35 anos e eu me emociono ainda quando eu falo disso. Foi uma coisa muito bonita da minha vida, da vida do meu sócio, do André, e, enfim, da vida de vários colegas. Foi um momento de camaradagem, um momento de comunidade. Foi uma época de conhecimento das coisas, de descoberta. Foi uma época de produção, de realização. É muito triste uma pessoa passar por uma existência e não realizar coisas. Pode ser coisas mínimas, mas coisas que sejam importantes para ela. Eu tenho muito carinho pela Fokker Records, foi, sei lá, quase como um filho, né? E a minha vivência nesse período, a minha saída da posição de criança, né? Chegando à adolescência, virando homem, claro, né? Com 18, 19, 20 anos, foi algo muito importante, né? E hoje eu percebo que as crianças, eu tenho uma filha com 16 anos, não tem mais acesso à rua, não existe mais a rua, espaço público, né? São crianças que acabam, enfim, ficando muito mais dentro de casa, em lugares fechados, né? Ligado em telas, eu também sou super ligado em tela, então o resultado, a gente está perdendo uma coisa muito bonita que tinha naquela época, que era de fato a gente estar junto, pele com pele, corpo com corpo, bebendo, tocando, fazendo música, jogando futebol, enfim, a questão política, enfim, foi um momento mágico da minha vida, um momento que eu tenho muito orgulho. Se eu pudesse voltar atrás, não sei se eu mudaria muitas coisas. É fácil falar hoje, claro, né? Eu mudaria meus erros, mas é ridículo. Os erros fazem parte da vida. Os meus erros também me fizeram ser quem eu sou hoje, não só meus acertos. Então, eu gostaria de dizer para quem está me assistindo, vive intensamente, realize coisas. Faça, como diria o cara lá do Legião Urbana, lá, como se não houvesse amanhã. Não se preocupem com isso, façam. E desfrutem a vida. A vida é uma só. A gente tem uma coisa chamada vida que vai do berço à cova, até a cova. É um intervalo de 80, 90 anos. Vê bem o que você vai fazer, né? O nome disso é vida. E a vida é sua, não é de ninguém. Ninguém é responsável por ela. Quem é responsável pela sua vida é você.
Claro, eu estou falando da minha, estou falando de algo que eu gostei, de que foi prazeroso. Depois a gente teve alguns dissabores, naturalmente, isso faz parte, né, gente? Uma certa sensação de frustração. Uma coisa que para mim foi difícil de entender, que eu achava que seria para sempre, aquela explosão, aquela efervescência, mas na verdade não. Depois teve um final, teve um refrear. No documentário da Woodstock, que está disponível acho que na Netflix, o Valcir Chalas fala disso. Ele chama de o ano da ruptura 1993. Ou seja, a gente fechou a loja um pouco antes, né? Então, resultado, acabaram surgindo outras coisas no mundo, entrou o mundo digital. Na época o Napster, o sujeito podia baixar um disco, né? O Les Ulrich do Metallica brigava com o Napster, porque acabou a indústria da música no sentido das gravadoras, né? Então hoje o menino que tem uma banda de rock, se ele tiver um computador, ele grava, faz tudo lá, pode até gravar o próprio CD se ele quiser fazer capa, mas eles nem fazem isso, já mandam já nos meios virtuais e a banda vai surgindo, né? Só o show, claro que ainda não mudou. Mas a indústria da música como nós conhecemos, ela acabou, foi um período. Reza a lenda que Andreas Kisser conheceu Max e Igor Cavaleira na Focke Records durante uma apresentação da banda Mutilator em Santo André, onde os irmãos Cavaleira acompanhavam a banda. Essa história procede? Conta aí pra gente. Não, na verdade, o nosso amigo do Mamute, o Billy, organizava shows no Choque Bar e ele trouxe o Mutilator. O pessoal ainda vinha de ônibus, lá de BH, descia lá no Tietê, pegava trem, era uma outra vida. E esse pessoal veio fazer show e os irmãos Cavaleiro, o Max e o Igor, vieram junto por camaradagem. Eles eram muito amigos do vocalista, do Bibica, né? E aí, claro, aí tava todo mundo lá, foi todo mundo do ABC lá, eles acabaram se conhecendo e depois foram na loja, claro, conhecer a loja, mas enfim, isso são lendas urbanas, não é verdade. Eu tenho quase convicção que eles se conheceram no show lá logo no começo, dormiram em Santo André e depois foram na loja conhecer a loja, enfim, a gente interagiu lá e tal. Outra história do metal nacional, Leandro, é que você foi o responsável por Max Cavaleira do Sepultura ter conseguido aquela passagem no voo da Panam, onde ele foi de terno e gravata, cabelo preso, para conseguir um contrato com a banda no exterior. Fale mais sobre isso. Na verdade, essa história que conto que fui eu que consegui a passagem não é verdade. Foi através de um colega chamado Roberto Silva Souza, que, por sinal, tinha um contato na Panam e conseguia umas passagens mais baratas. A gente tinha que viajar de terno e não podia levar nenhuma mala. Ou seja, a gente só entrava no avião se tivesse vaga sobrando, e sempre tinha. Então a gente viajava terça-noite, quarta-noite, quinta-noite, nunca o avião estava lotado. A gente ficava esperando de terno e gravata, quando o avião lotava, eles colocavam para dentro essas pessoas. Essas passagens eram de funcionários da Panam que tinham o direito de levar 10 parentes. E a gente falava que era primo de um cara lá, então eu fui, o Roberto foi várias vezes, enfim, fomos para a Europa também. Então foi uma coisa muito interessante, mas na verdade todo o trabalho foi do Roberto Silva Souza por intermédio de um cara chamado Borivoy Kriegin, que tinha um fanzine na época e era meio que parceiro da Roadrunner, e aí eles arquitetaram para o Sepultura assinar com a Roadrunner, enfim, lá na época, sei lá, anos 80 ainda, né? Acho que 86, 87, acho. Então, não, na verdade eu só era amigo deles, mas eu não fui o artífice desse episódio como algumas pessoas imaginam. A Focke Records encerrou as suas atividades no final dos anos 80 e início dos anos 90. O que levou vocês a tomarem essa decisão? Sim, a Focke Records de fato encerrou as atividades em 89, a loja durou de 86 a 89, o selo ainda um pouquinho mais. Sendo bem honesto, a gente parou por uma questão financeira, não compensava mais financeiramente. Teve um boom de venda de 86, 87, talvez até começo de 88. A gente vendia bastante, portanto entrava mais dinheiro, a gente conseguia fazer mais coisas e a gente também tirava parte do nosso sustento da loja. O André tinha uma outra atividade paralela, eu também tinha, enfim, então era duro manter a loja funcionando. Chegou uma hora que financeiramente não compensava mais. Em Santo André tinha uma loja chamada Metal, que existe até hoje, que o pessoal levava com bastante profissionalismo, uma loja maior, que eles vendiam todos os tipos de rock, então a gente acabou se especializando num certo nicho, a gente não trabalhava com pop, com rock, por exemplo, então de certa maneira limitava. Então fundamentalmente foi isso, gente, não valia a pena financeiramente, não era só uma questão de ter um ideal, né? A gente também tinha que, enfim, pagar nossas contas. Bom, Leandro, te agradeço pela atenção. Deixe sua mensagem final aí aos seguidores do canal Underground Force e também aos apreciadores dos lançamentos aí da Focke Records.
Bem, pessoal, eu queria deixar uma mensagem final aí para vocês todos da Underground Force, desse canal do YouTube aí que vai disponibilizar essa entrevista. Eu espero que eu tenha contribuído aí, tenha feito vocês pensarem, refletido um pouco aí sobre a vida, né? Um pouco de história. História é muito importante, a gente precisa conhecer o passado para pensar no nosso presente e poder criar um futuro que seja interessante para a gente, né? Eu contei um pouco da história da minha vida, da história da Fucker, do meu sócio, do André também, de todos esses colegas que nos apoiaram, e principalmente os colegas que hoje nos suportam, né? Que nos apoiam, o Ari, o Leonardo aí, que bolou essa entrevista, e quem gosta das coisas que nós fizemos, a gente tentou, a gente fez o melhor que a gente pôde, né? Eu acho que música a gente não ouve com o ouvido, a gente ouve com a alma, a gente ouve com o coração. Eu acho que a gente fez música que tocou no coração das pessoas e que eu acho que quando a gente ouve uma música dessa, ela nos torna mais jovens, mais felizes. Quando nós somos mais jovens, a gente vê a vida com outros olhos, depois você vai ficando mais velho, né? As coisas vão mudando, né? Então é importante, eu sempre digo como psicanalista, né? Não matar a criança que é dentro da gente, ela é muito importante, né? E a criança que é dentro da gente, o adolescente, gosta desse tipo de música, né? Que toca fundo na alma da gente. Então eu tenho orgulho de ter feito parte desse período aí na história da cena do metal brasileiro, né? Hoje eu só sou um ouvinte, né? Enfim, continuo lendo bastante coisas, né? Como eu leio em inglês, então eu estou sempre acessando as coisas em inglês aí lá fora, e no Instagram eu sigo todas as bandas que vocês imaginam. Então, vendo esse pessoal morrendo, se aposentando, sem voz, né? Não conseguindo mais banguear como antes, não tinha mais cabelo assim como eu, me dá uma sensação ruim, né? De que o tempo passa. E se o tempo passa, eu deixo uma dica para vocês. Aproveitem. Ouvir música é um dos jeitos da gente desfrutar da vida e do tempo. Um grande abraço a todos vocês. Bom, pessoal, essa foi a entrevista da semana com o Leandro, da Fucker Records. Espero que vocês tenham curtido a nossa entrevista. Gostou? Já é inscrito no canal? Meu muito obrigado. Deixa aquele like lá pra gente e compartilhe os nossos vídeos. Não é inscrito ainda? É muito fácil, cara. Entra lá na nossa página, se inscreva, ative as notificações, deixa aquele like lá e compartilhe os nossos vídeos. Desde já, meu muito obrigado a todo mundo que tem se inscrito e fortalecido o nosso canal. Muito obrigado mesmo. Estamos também no Instagram, siga-nos lá, @undergroundforce. Agradecendo mais uma vez a todo mundo que tem se inscrito e fortalecido o canal. Muito obrigado. Isso para nós aqui do Underground Force é como combustível para que a gente possa fazer conteúdos cada vez maiores e melhores para vocês. Desde já, em nome de toda a equipe aqui do Underground Force, meu muito obrigado. É isso aí, galera. Essa foi a entrevista da semana com o Leandro da Fucker Records, relembrando muitas histórias da cena nacional. Espero que vocês tenham curtido. Semana que vem, mais um vídeo exclusivo aqui no canal. Se liga então e até lá. Valeu e até semana que vem. Stay heavy.